Glória a Deus. Copujarepe pumão maiteito panhandejara puaguapupe. Oh, entenderam o Guarani. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Antes de se sentar, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Amém? Lucas, capítulo 10, o verso 19. Eu vou ler em espanhol. Você já sabe em português, né? E aqui os dou potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amém. Podeis se assentar. Quero agradecer, amada igreja, pelo convite, por poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para compartilhar juntos esse trabalho tão digno de louvor que é missões. Sabemos que missões está no coração de Deus. Missões se encarnou em Cristo Jesus e missões está na obra do Espírito Santo em nossas vidas hoje. E, portanto, se um cristão não é missionário, então não tem Deus, não tem Jesus, não tem Espírito Santo. Todo cristão tem que ser um missionário. Amém? Muito bem. Eu sou paraguaio. Quantos aqui não me conhecem? Levanta a mão. Quantos ainda não me conhecem? Todos já me conhecem, né? Eu sou paraguaio e minha esposa é brasileira. Temos 6 filhos e fomos... Bom, eu conheci o pastor Sidney lá em Assunção e desde então somos amigos e também somos companheiros de milícia e amamos a missão. Eu estava lembrando aí, pedindo a Deus o que eu vou compartilhar, pois a igreja do Brasil ela é muito bem adotrinada, é muito bem instruída. E então tem que o pregador tem que cuidar muito para pregar no Brasil, porque senão não dá certo, né? Porque o cristão é muito bem instruído no Brasil. E o Espírito Santo me trouxe esta palavra. Eu tinha preparado outro, mas o Espírito Santo falou para mim: compartilha a sua experiência. E eu comecei a rir, porque ela é muito engraçada, e também é muito triste, e é muito sofrida. E eu não quero, assim, colocar missões numa categoria de terror, numa categoria de missão impossível, mas na nossa época, que nós estávamos fazendo missões com o pastor Sidney, o meu pastor falou para mim: vai cuidar da congregação lá em Bocadiatã. E o meu pastor não me deu dinheiro para passagem, e a congregação ficava 20 quilômetros. O pastor não me disse: aqui está para o seu viático, para o seu almoço. Ele só disse: vá e cuide de lá. E naquela época você tinha que dizer sim, Senhor, e fazer. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia eu conheci muitos missionários que passaram pelo Paraguai, mas que não fizeram missões, fizeram excursões.
só passearam. Mas missões é você se entregar em benefício de outros. Missões é você sofrer pela felicidade do outro. Missões é você chorar pela tristeza, pela miséria, pela necessidade do outro. E quando eu era jovem ainda, quando comecei a fazer missões em Assunção, onde o pastor Sidney e a sua família estava, e foi muito difícil, porque cada missionário que ia do Brasil, principalmente da Assembleia de Deus, daqui do Paraná, cada um levava, não sei se o senhor lembra, aquela máquina de fazer bloco. Então, nós passávamos meio-dia fazendo bloco e à tarde levantando parede. E o nosso almoço era mortadela. Mas Clarice lembra bem, mortadela com galleta. Vocês entenderam? Mortadela é salame. E galleta é bolacha. Só que não é essa bolacha gostosa que vocês comem aqui, molinho, macia. Tem que quebrar com martelo assim, duro. Alguns quebraram o dente. Porque não tinha padaria naquela época. Eu estou falando para vocês de 30, 32, 35 anos atrás. Eu tenho só aparência de novo, mas sou velho já. É o Espírito Santo em minha vida que me deixa jovem. E era uma fome que parecia que dentro da gente não tinha estômago. Você queria comer tudo. Era terrível. A gente ia pescar no Rio Paraguai, doido para pegar pelo menos um sapo para comer. Eu até queria virar coreano para comer. Mas não tinha. Era muito difícil. Porque a Bíblia diz em Efésios 6 que nós não temos luta contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra espíritos malignos que governam na região celeste. Então, Paraguai era um país dominado pelo espírito de miséria, de fome, de necessidade mesmo. E nós, como missionários, tivemos que passar por esse processo para quebrar esse ciclo de necessidade, de miséria, de escassez. E tivemos que também sentir na pele, assim como Jesus passou na terra. Sabia que Jesus tinha alguns que mantinham o seu ministério? Quem era que mantinha o ministério de Jesus? Era 4 mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. E a minha vida, quem sustentou era 2 viúvas, anciãs. Um que não escutava muito bem e outro que era meio ceguinha. E eu vindo de uma formação militar no Paraguai, na época da ditadura, que eu não aceitava esmola. Para mim, receber ajuda era esmola. Então eu brigava com essas 2 anciãs que Deus mandou para me sustentar. E eu não aceitava o pão que me trazia, a comida que me trazia. Mas depois que ia, eu chorava. Por que eu não aceitei? O orgulho te faz sofrer. O orgulho te faz você perder bênçãos. E isso aconteceu comigo. O orgulho de ser um homem instruído, um homem capacitado para usar armas e em combate corpo a corpo, mas agora tinha que depender e aceitar a ajuda de 2 idosas, porque no militarismo eu tinha que ajudar elas, não elas a mim. E foi muito difícil para Deus quebrar isso na minha vida, porque havia um orgulho dentro de mim que reinava. Mas não passou 3 meses, se quebrou, porque senão eu ia morrer de fome. Deus começou
me sustentando usando 2 anciãs. Aí depois, essas anciãs, Deus recolheu. Eu chorei tanto, não pela saudade da irmã, senão pela saudade da comida. O que eu vou comer agora? Não era fácil. Outra vez eu tinha que fazer trabalho no presídio de menores no Paraguai. Panchito Lopes é o nome do presídio. E o meu pastor falou, me pediram para ir lá, mas eu não quero ir. Então você, como é jovem, você vai lá. Sim, senhor. Não tinha passagem para ônibus, então tinha que me virar. E eu tive esse trabalho nesse presídio por 3 anos, pregando todos os domingos, de manhã, para jovens carcerários. Se eu falar alguma palavra meio errado, meio em espanhol, os irmãos, se não entender, pode levantar a mão e perguntar o que eu estou falando, tá? Porque está difícil de processar aqui o guarani, o espanhol para o português. E Deus tem nos abençoado que muitos daqueles jovens, e naquela época não existia direitos de juventude no Paraguai. Aqueles jovens apanhavam, aqueles jovens eram assassinados, aqueles jovens eram violentados, aqueles jovens eram abusados naquele lugar pelas próprias autoridades que tinham que cuidar dele lá dentro. E lá estávamos nós, ouvindo essas necessidades, esses reclamos, sem poder fazer nada. Mas eu quero dizer para a igreja hoje, por mais que você não pode fazer nada humanamente, a sua oração move montanhas. Aleluia. A oração de um justo tem muitos efeitos. Então eu instruí aqueles jovens que começaram a frequentar o meu trabalho, ouviram a palavra, se converteram a Cristo e comecei a discipulá-los e oramos. Hoje ficou um templo, uma igreja, uma construção feita por um missionário que veio lá dos Estados Unidos, que Deus enviou para atender a nossa oração. O importante é orar a Deus pelo seu milagre. Agora, como que ele vai vir e quando que ele vai vir, só Deus sabe. Mas você tem que ter certeza que a tua bênção vai chegar. Porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Então, tudo que nós pedimos ao Pai, crendo nele, receberemos. Só que o nosso orgulho, nossa humanidade não quer esperar. Mas Deus, Ele é o Deus que nem se adianta, nem se atrasa. Ele chega no tempo certo, com a bênção certa. Aleluia. E Deus tem feito grandes milagres lá em Assunção. Aí eu estava fazendo seminário, conheci a minha esposa. Ela era do Rio de Janeiro. E começamos a namorar por carta. Uma carta por mês, durante 1 ano. Aí ela me ligava uma vez por mês por telefone, porque era caro. Não tinha Zap, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Era telefone, aquele fio lá que quando você vai lá no Antelco, fala lá, no Paraguai, onde você quer falar, enfia lá aquele plug lá, para a cidade tal, para país tal, e assim, falava com ela. E chegou o tempo em que eu concluí meus estudos e disse, eu vou embora para o Rio de Janeiro, não quero mais saber nada de missões. Não quero mais sofrer, não quero mais passar fome, não quero mais passar desaforo, eu vou embora. E fiz o que Jonas fez, fugi dos planos de Deus. E me dei bem, fui, me casei, comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, comecei a fazer a nossa casa, comecei a pagar pelo nosso carro, mas quando Deus tem um plano na sua vida, é melhor obedecer.
É melhor obedecer, porque senão você vai sofrer e o processo vai se atrasar na sua vida. E Deus falava para mim voltar para Paraguai. Eu não queria voltar, porque eu pensei que ia ir de novo em Assunção. Mas Deus escolheu a cidade na qual eu estou agora, Pedro Juan Caballero. E quando aceitei o ID do Senhor pela segunda vez, do Rio de Janeiro para Pedro Juan Caballero, quando chegamos lá, meu Deus, era o faroeste, era terrível. Nessa época já o pastor Sidney estava lá já, há 2 anos parece que já estava lá, ou 1 ano, não me lembro bem. E eu não sabia que tinha alguém da igreja Assembleia de Deus nessa cidade. Naquela época só tinha a nossa igreja, Centro Cristiano, Bautista e Familiar de Adoração. Tinha 4 igrejas. Hoje tem 50 igrejas naquela cidade, da qual 7 são nossas. 7 são da Assembleia de Deus Missioneira, que é da Missão do Paraná. E chegamos lá, bem na fronteira, não conhecia a cidade, nunca fui naquele lugar, e Deus começou a colocar palavras na minha boca e saía pela linha fronteira, lá é fronteira seca, de uma terra, de um caminho, de uma estrada, para lá é Paraguai, e da outra estrada para cá é Brasil. Naquela época, asfalto só era a cidade do Brasil, do Paraguai não tinha asfalto. E hoje, para a glória de Deus, é uma cidade muito linda, tem 5.000 estudantes brasileiros de medicina estudando em Pedro Juan Caballero. Na nossa época tinha uma faculdade, hoje tem 20 faculdades de primeiro mundo, enorme. E tudo isso é porque passaram missionários que derramaram lágrimas, como o pastor Sidney e a sua família, e nós que estamos lá há 20 e poucos anos, lutando, pregando, ensinando o povo para se converterem do caminho das trevas, do pecado, para esse Deus tão maravilhoso que morreu por todos nós, que nos redimiu através do seu sangue. E para começar, nós vivíamos numa casa de aluguel e a nossa casa se tornou um berçário, porque começamos a discipular mães solteiras. Tínhamos, então, naquela época, 5 mães solteiras. Uma tinha 3 filhos, outro tinha 4 filhos, outro tinha 2 filhos e 2 tinha 1 filho cada um. Hoje, todas elas são casadas. E um homem com 3 filhos, solteiro. Pode isso? Mulher sim, mas homem nunca vi. E tivemos que cuidar dos filhos deles, procurar emprego para eles. E assim começou a nossa congregação, onde hoje nós temos um templo, para a glória de Deus. Acabamos de pagar pelo terreno, lá fala terreno, 12 por 30. Né? Temos uma igreja, um templo, nós falamos templo, igreja, né? A construção de 12 por 12. Eu creio que vocês veem algumas vezes aí, que nós enviamos algumas fotos. Também temos o galpão, onde funciona um projeto, onde Deus tem libertado e salvado também muita gente que passou por aí. Pessoas adictas, como é que fala em português? Adictas? Usuários. Pessoas jovens, crianças, usuários. E Deus tem libertado, restaurado, transformado. Hoje essas pessoas são casados, alguns são obreiros. Inclusive 2 desses
que eu estou falando são pastores de congregações hoje. E um deles, que era justamente o pai, que foi abandonado pela companheira, é meu co-pastor, chama-se Ezequiel também. Então, Deus tem feito milagres extraordinários neste tempo em que estamos nessa cidade como missionário. Temos agora também refeitórios. Aqui no Brasil não pode falar comedores, lá fala comedores, que quer dizer refeitórios. Então, há refeitórios para criança. Nós temos 37 lugares onde há refeitórios para crianças, em diferentes dias da semana, da qual 10 são nossos, que nós diretamente trabalhamos nela, onde estão os pastores que saíram da nossa congregação, que estão pastoreando hoje as igrejas, congregações lá da Assembleia de Deus Missioneira. E também trabalhamos nas escolas com discipulado para crianças. E tem sido uma bênção, uma bendição, uma graça de Deus. E nós temos visto o poder de Deus na vida das crianças, aceitando Jesus no seu coração. E muitos desses pais hoje estão na igreja por causa das crianças que foram discipulados, hoje são cristãos também, servindo ao Senhor. Então, missões é isso, você se doar, você sofrer. Mas não é só isso, porque Deus é justo. Chega o tempo em que Ele te recompensa. Chega o tempo em que Ele disse: basta, eu vou prover, eu vou enviar recursos. E Deus tem levantado esta igreja para nos ajudar. E eu estou tão agradecido a Deus que toda vez que eu me lembro desta igreja, do pastor Sidney, a sua família, cada um dos pastores que estão aí nas congregações, o meu coração chora de alegria, de satisfação, e oro por cada um de vocês, para que o meu Deus, aquele que eu sirvo, aquele que eu conheço, que tem me sustentado, que tem feito milagres na minha vida, que tem provisto um sustento para mim, te recompense pela sua contribuição para a obra missionária. Porque Jesus disse: aquele que der um copo de água fria para um profeta, recompensa de profeta vai receber. Se der, hoje eu vi que foi lá um pão grande lá. Oh, que recompensa boa vai ganhar essa pessoa. E comi o pão que o irmão fez também lá. Famoso o seu pão, hein? Sei que você veio lá do Paraguai. Está saindo coisa boa do Paraguai, para a glória de Deus. Amém? Paraguai é conhecido pelo narcotráfico, pelo assassinato, principalmente a cidade onde eu estou, mas Deus está transformando a história do Paraguai. Deus está levantando homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E nós temos visto milagres de Deus no presídio, milagres de Deus em todos os lugares, pelo poder da palavra pregada. Jesus disse aqui nesse texto: vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre toda força do seu inimigo. Você tem toda a força para vencer o seu inimigo. Aquele que está destruindo a sua família, aquele que está trazendo problema para a sua família, você tem poder de Deus para anular esse demônio e expulsá-lo, porque Deus te deu poder para repreender. O problema é que hoje muitos já não creem, mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus existe, porque Deus tem me livrado da morte. Muitas vezes os traficantes daquele lugar quiseram me matar, até foram para me matar,
mas Deus não permitiu. E essas pessoas hoje já não existem mais, morreram tudo, mas não fui eu que matei. Foi o meu Deus que cuida de mim e cuida de você. Porque a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, o diabo te destruiria, te tragaria vivo. Mas pela misericórdia de Deus, na sua vida, você está aqui hoje. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui parado. Porque não foi fácil. E eu sei que também não é fácil para você. O mais difícil na missão é você ver o seu filho enfermo e você não poder fazer nada. Mas Deus pode fazer. Quando você ora e deposita a sua petição, o seu pedido para Deus, Ele não falha. Aleluia. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Porque a Bíblia diz que Ele não mudou e nem mudará. Mas o problema é que a maldade que há no coração do ser humano, o pecado é que afasta Deus de nós. Por isso, o que Deus quer neste tempo é uma verdadeira conversão, uma verdadeira restauração na nossa vida, para que nós possamos ver o milagre de Deus novamente fluir no nosso meio. Ora bacharamanai. Esses dias, não muito tempo, um casal estava vindo de moto lá. Aqui também eu sei que no Brasil também morre muita gente com acidente de moto. Lá é todo dia, porque o meio de transporte mais barato é a motocicleta. Uma época nós tínhamos, aliás, quando nós chegamos lá, o primeiro meio que eu tive foi uma bicicleta. E justo quem doou a bicicleta foi o pastor, lembra, pastor? E aquela bicicleta roubaram de mim, no meu trabalho. E aí eu consegui uma moto, como não entendia de moto, era um Suzuki, 80 cilindrada, mas como não entendia, tinha um motor de Hero Push. E ia 4 quadras, parava e não queria pegar de jeito nenhum, tinha que empurrar. Aí troquei essa moto por um sofá. Não recebi o sofá, minha esposa ficou muito brava. Mas Deus nos honrou, nos deu uma moto 0 quilômetro. Faltando 3 prestações para pagar de 36 prestações, o ladrão roubou de trás de casa. Era uma tribulação tras tribulação. Mas a vida do cristão é assim. Mas de todas elas, Deus nos libertará. E se Deus permite que qualquer coisa aconteça com você, é porque Ele quer te abençoar, é porque Ele quer que você prospere, é porque Ele quer que você tenha coisa melhor. E essa primeira moto que roubaram era 4 tempos, 2 tempos, que tinha que colocar óleo junto com... E saía aquela fumaça preta, e era 0. Mas depois Deus nos deu já uma moto... 4 tempos, que já não precisa colocar óleo com gasolina. E aí nós íamos, as crianças, nessa época tínhamos 3, William, Rebeca e Micaela. Aí indo para a igreja, lá em Pedro Juan é um lugar onde também vão muitas pessoas do Brasil a comprar, como em Cidade do Leste. Aí uma hora passamos pelo meio comercial, aí eu vi que todo mundo tirava foto. Que lindo, que linda. Vem andar aqui para você ver o que é lindo. Meus filhos já não cabiam mais na moto. Aí Deus nos deu outra moto. Aí eu falei para minha esposa, você tem que aprender a andar de moto. E ela não sabia andar nem de bicicleta, mas aprendeu, reprovou 8 vezes no Detran, mas conseguiu. Aí ela ia com uma moto e eu com outra moto. Já tínhamos 2 motos.
Aí fizemos negócio com a moto, compramos uma Fusca. Havia sido a Fusca, estava fundido o motor. Eu não entendia. Perdi a moto. Mas Deus nos honrou. E nos restituiu. Porque a Bíblia diz que Deus o nosso Deus é um Deus que restitui. Então, nesta noite, o Espírito Santo de Deus me coloca no coração para dizer para você que hoje Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo te roubou. O tempo da restituição chegou para você, para esta igreja, para este campo, para este ministério. Deus está trazendo um novo tempo sobre esta cidade. Deus está trazendo um novo tempo para a sua família, para o seu lar, para o seu casamento, para o seu trabalho. Deus está renovando tudo em sua vida. Creia nessa palavra profética que você vai ver que a partir de hoje milagres vão acontecer na sua vida. Deus me trouxe para te falar isso. Nesta noite eu quero te dizer que Deus te deu poder. Aqui, se nós vamos entrar em profundidade, serpentes representa tipos de demônios. Você sabe que serpentes tem alguns que mata por asfixia, como se fosse sucuri, né? Quantas vezes o inimigo tem sufocado sua vida e você não podia respirar, pois você tem poder e autoridade sobre esse espírito para ordenar que saia da sua vida. Tem serpentes que jogam veneno no olho. Quantas vezes você perdeu a visão espiritual, achando que não vale a pena ser cristão? Achando que é perda de tempo vir para a igreja, achando que é perda de tempo orar, achando que é perda de tempo servir a Deus, mas você tem autoridade e poder para repreender esse demônio. E você pode ver a glória de Deus na sua vida, você pode ver o poder de Deus fluir em sua vida, pois o inimigo não tem poder e autoridade sobre a sua vida. Você é quem tem poder e autoridade sobre toda a força das trevas. Também tem serpentes que são muito venenosas. É por isso que nós vemos alguns, inclusive obreiros, pastores, que de um dia para outro morreram espiritualmente. Mas aquele que tem o sangue do Cordeiro em sua vida não morre com qualquer tipo de veneno de serpente. Você sabia que todos os antídotos para veneno de serpentes, escorpiões e aranha é feito do sangue do Cordeiro? Na sua vida está o sangue do Cordeiro, através da ceia do Senhor. Por isso é importante participar da ceia, porque quando você participa da ceia, você bebe do sangue do Cordeiro, e todo o veneno que o inimigo tem colocado em sua vida é neutralizado, é destruído, e você recebe vida, e vida em abundância, porque o poder de Deus está nesse ato de fé. Queria contar tantos testemunhos, mas não sei contar testemunho. Minha esposa sabe, mas eu não sei. Faz quase um ano que estamos trabalhando também como capelão no exército do Paraguai, nessa cidade. Só que no Paraguai não é como no Brasil. Eu sei que no Brasil o capelão ganha, né? E ganha bem. Lá eu não ganho nada, eu tenho que pagar gasolina e ir lá pregar. Eu prego no edifício católico. Eu contei, tinha uns 20 virgem, aquele
imagens. Mas eu estou nem aí porque eu sei que o poder de Deus é quem muda as pessoas. E toda vez que eles vão entrar, eles fazem sinal da cruz, não, você vai ser cristão, você vai ser cristão. E estamos para batizar lá mais de 30 agentes militares. Estamos discipulando para a glória de Deus. Porque o valor de uma alma não se pode contabilizar. É muito caro. Então vale a pena investir pelas almas das pessoas. Aleluia. Vale a pena investir tempo pela pregação do Evangelho. Vale a pena contribuir para que missões sejam feitas. Porque um dia Deus vai recompensar. E a recompensa vai ser muito boa, que você vai ouvir e eu vou ouvir: vinde bendito do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, estive doente e foste me visitar, estive preso e foste me ver, estive nu e me vestiste. Isso é missões. Todos nós, todos vocês fazem missões. O pai de família que vai todo dia trabalhar é um grande missionário. A mãe que cuida da casa, com os que fazerem, lava roupa, cozinha, é uma grande missionária. Então, parabéns, igreja missionária. Muito obrigado pela vossa contribuição, pela vossa oração, pelo nosso ministério, porque a recompensa de cada obra feita naquele lugar também é de vocês que estão contribuindo aqui. E eu tenho certeza que Deus vai recompensar, não somente na eternidade. Porque Jesus disse, quando aquele jovem rico disse assim: que farei? Que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E vocês sabem da conversa. Ele saiu triste porque não queria dar seus bens aos pobres e seguir Jesus. Aí Pedro disse: e nós, Jesus? Mateus trabalhava no banco. Eu tinha minha empresa de pescaria. O que nós vamos ganhar agora te seguindo? E Jesus disse algo revelador: de certo vos digo, que terão 100 vezes mais aqui na terra, e por fim a vida eterna. Vale a pena fazer missões, vale a pena investir, porque tenho certeza que se você começar a contar as bênçãos do Senhor, você já recebeu 100 vezes mais daquilo que você contribuiu. 100 vezes mais em saúde, 100 vezes mais em libertação, 100 vezes mais em bênção, 100 vezes mais em favores, 100 vezes mais em roupa, 100 vezes mais em privilégios. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero que, com a permissão do pastor, se coloque em pé. Romanos 1,6 diz que nós temos um chamado em Cristo. Não somente os pastores, os evangelistas, os obreiros, os missionários, todos nós temos um chamado. E esse chamado é para fazer a obra de Deus aonde Deus nos chamou. E com a nossa capacidade e com nossos recursos. Faça a obra do Senhor. Romanos 3,24 diz que nós fomos redimidos em Cristo. E essa redenção, Deus quer que nós possamos compartilhar com aqueles que necessitam ainda. Romanos 5,17 diz que por Cristo, através de Cristo, nós temos um reino em nossa vida. O reino de Deus. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não consiste em comidas nem em bebidas, mas em justiça, em paz e gozo no Espírito Santo. Receba esse reino em sua vida. Romanos 6:11 diz que nós temos vida por Deus através de Jesus Cristo na nossa vida. Então você tem vida. João 10:10 disse: Jesus, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Aleluia. Quantos necessitam de cura? Eu quero que passe aqui. Deus vai te curar nesta noite.
Porque esses sinais seguirão os que credes. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Deus vai te curar nesta noite. Eu creio. Eu creio, creia comigo. Que nesse congresso de missões fique registrado que Deus tem curado vidas, que Deus tem restaurado vidas, que Deus tem renovado vidas, que Deus tem levantado vidas neste lugar. Eu quero pedir a ajuda dos pastores, por gentileza, para ungir a cada um dessas pessoas que estão aqui, porque Deus já está trabalhando em sua vida. Comece a glorificar a Deus pela sua vitória, pela sua bênção. Pela fé você já está curado, pela fé você já está restaurado, restaurada. Pela fé o Senhor já está operando um milagre neste momento em sua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Por favor, obreiros, coloquem as mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos as nossas mãos sobre a vida, Senhor, cada um dos teus servos e servas aqui, Senhor, que precisa de um milagre, de cura, de restauração. E neste momento, Deus, declaramos, Senhor, a cura milagrosa neste momento, em nome de Jesus de Nazaré. Sinta o fogo de Deus queimando toda enfermidade. Sinta agora a mão ensanguentada de Jesus Cristo sobre a sua enfermidade, tirando agora, já não é sua. Cristo já tirou, Cristo já te libertou, Cristo já te restaurou, Cristo te está dando uma nova vida hoje. Em nome de Jesus, eu declaro a cura, eu declaro a cura, eu declaro o milagre da cura no seu sangue, nos seus ossos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rema Sharabanderemanai, Remara Sharabacanderemanai. Sinta o mover de Deus em sua vida agora. Sinta agora a unção que cura, a unção que cura, a unção que restaura, a unção que transforma, a unção que liberta, a unção que produz milagre está em sua vida agora. Receba em nome de Jesus a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus. Eu te declaro curado, eu te declaro renovado, eu te declaro restaurado, eu te declaro nesta noite, em nome de Jesus, renovado, fortalecido pelo poder do sangue do Cordeiro, que anula todo o veneno do inimigo, que tira toda a doença do inimigo. Em nome de Jesus agora, eu declaro a vitória pelo poder do sangue de Jesus. E em nome de Jesus, eu te declaro curado, libertado, restaurado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você diga comigo assim. Eu vou falar, a vitória é nossa, e vocês têm que falar, pelo sangue de Jesus, bem forte, amém? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ouviu o que você disse? Você recebeu a sua bênção. Conte amanhã o que Deus fez hoje na sua vida, amém? Aleluia, graças a Deus, que palavra do céu. Que bênção. Glória a Jesus. Eu creio que Deus fez obras. Irmãos, que bom é ouvir a palavra de Deus. E esses testemunhos reais, porque a gente também faz parte desse trabalho, não é?
a gente chega num lugar e pensa assim: o que eu vim fazer aqui? Quem sou eu na ordem do dia? Por que eu estou aqui? Mas aí você vê Deus fazer a obra, porque a obra é dele, não é nossa. É ele que faz. Quando eu cheguei lá, em Pedro Cavalheiro, pastor Pedro Regalado Gomes, que é pastor até hoje, ele disse: estou indo embora, desisti, não vou ficar mais aqui. Eu disse: mas agora que eu vim para te ajudar, você vai embora? Você não pode ir embora, você tem que ficar aqui. Aí ele disse: tá bom. Ele falou: eu vou te dar um lugar para você começar. Era Colonhão. E ele disse: essa data aqui, ó, ela é de esquina, e ela é um colonhão, e você vai ter que fazer a igreja aqui. Não tem ninguém crente aqui. E a gente começou, o Blas participou comigo, ele sabe do que eu estou falando. Hoje tem uma linda igreja. Sabe quem é o pastor lá? O irmão dele. O irmão dele é o pastor dessa igreja lá, uma linda igreja. O nosso diretor esteve lá, a irmã esteve lá, né? Eles filmaram, viram de perto a igreja linda que está lá, a casa pastoral. A gente pensa: o que viemos fazer aqui? Mas Deus, Ele tem um plano. O que você está fazendo na terra, irmão? Pensa um pouquinho. O que eu vim fazer nessa terra? Você vai fazer, Deus colocou você para fazer uma grande obra no mundo. A tua influência, o teu testemunho, viu? Deus quer fazer uma grande obra através de você. Amém? Antes de nós encerrar, nós vamos orar pela... É uma menina? É um menino, Thalisson. Neto da... Aonde que está a irmã Patrícia aqui? Vem aqui, irmã, nós vamos orar por você. Eu vou pedir para o missionário Blas ungir ela e orar pelo menino. Os irmãos creem que Jesus pode curar? Ele está na UTI. Mas essa igreja aqui tem um segredo com Deus. Deus escuta alguém aqui dessa igreja. Não é possível. E Jesus cura lá onde ele estiver. Você crê nisso? Levante, fique, põe a mão assim. Põe a mão para cá. Nós vamos orar agora. E Deus vai dar vitória para essa criança lá onde ela está. Amém? Querido Deus, nosso Pai, estamos outra vez aqui em batalha, Senhor, lutando agora em favor daquela criança, meu Deus, que está na UTI. O Senhor sabe por quê. Aqui está a sua vovó. E nós cremos que o Senhor está indo lá agora, colocando a mão sobre aquele inocente e dando vida, Senhor, dando vitória pelo poder do Teu nome, para que essa família creia que há um Deus no céu, que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo e que vai levar-nos para o céu um dia. Faz a obra, Pai, e dá vitória, meu Deus. Nós cremos assim, oramos no soberano nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria convidar a Débora. A Débora está aí? Cadê a Débora? Queria convidar ela para vir aqui na frente. Nós vamos orar por ela. Amanhã ela está de aniversário. E eu queria o meu violonista aqui. Cadê o violonista? Está aí? Meu guitarrista, cadê ele? Venha nos ajudar aqui. Cadê ele? Cadê o nosso irmão da guitarra? Será que já foi embora? Já foi? Ah, muito bem. Quem pega aqui, Diego? Você toca a guitarra, Diego? Pega ali. Vai lá, quem pega a guitarra para nós? Meu Deus! Jesus amado, olha só como é que nós estamos, hein? Vai lá, quem que é o irmão? O irmão Fernando lá de Indianápolis toca. Tá aí, ó, aí o violonista tá ali, rapaz. O irmão Fernando lá de Indianápolis toca. Aí, ó. Guitarra. A Débora está completando aniversário amanhã, né? E é a minha caçula que Deus me deu. Vai fazer 20... É, tá certo. Eu concordo com 22, e vocês? Entenderam, né? Entenderam, né? Mas a Débora está completando aniversário.
E para nós é uma alegria poder fazer essa homenagem a ela. Ela tem sido nossa companheira aqui de trabalho na sede, nos ajudando, agora dirigindo outra vez a parte da música, do ciclo de oração. E eu fico feliz pela minha filha estar ao meu lado aqui, né? O meu filho está em Paranavaí, a minha filha está em Indianópolis, mas a Débora, ela está comigo. E o Vânio ontem conquistou uma grande vitória, né? Ontem ele foi... ele recebeu a formatura, né? Recebeu o seu certificado de agrônomo. Por isso é Dr. Vânio agora, hein? Tá bom? Então ele está formado. Ontem nós estivemos lá na formatura. E eu quero louvar a Deus pela sua vida também, pelo esforço, esses quase 5 anos, né? Que lutou nessa faculdade e hoje é o nosso agrônomo. E o meu chicletinho que está ali, o meu Nicolas, né? Todo dia estamos juntos. Mas vamos cantar então? Quem está alegre? Cante, Mi menor. A minha garganta está tão irritada, meus irmãos. Estive sofrendo com isso, tomando antibiótico. E me estragou meu fígado. Tá difícil o negócio, só por Deus. Mas nós vamos cantar. Pega lá o microfone lá, ajuda aí. Quem vai cantar? Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades. O círculo de oração aqui. Muitas bênçãos dos céus. Círculo de oração, vem aqui. Que Deus resplandeça em vós a sua luz, em toda a sua vida. Bem feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guarde, Deus te guie, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Deus te guarde, Deus te guarde, Deus te guie, e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Viva Débora! Nós vamos orar agora pela Débora, pelo Vânio, pelo Nicolas. Mas antes de você ir embora, passe ali na cantina missionária e leve um pote assim de doce de leite, de primeira linha. Doce de mamão verde. Doce de mamão verde ralado. Meu Deus do céu. Só nisso já deu água na boca. Não esquece de pegar até o potinho ali, tá bom? E você está ajudando a missão. Presbítero irmão Caetano, nosso ancião, vem orar por esse povo abençoado e nos despedir com a bênção apostólica. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Que bonito, né? Mas que Deus te conceda esta vida, esta força, essa graça, até a volta de Jesus aqui na terra. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos regozijando, Senhor, pela rosa colhida no jardim da vida da tua serva. Abençoa poderosamente, que continue te servindo com alegria, fazendo a tua vontade. Agora, Senhor, despede a tua igreja em paz, dá uma noite de vitória, prepara para a volta do Senhor. Fica conosco, te agradecemos por tudo que temos ouvido nessa noite, papai, no nome santo de Jesus. Assim, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito esteja com toda a igreja, podemos dizer? Amém, amém. E se Deus é por nós? E operando Deus, então vai em paz em nome de Jesus.